TV Informativo. Aqui o Vale se vê. Olá, então hoje continuaremos a reflexão da semana anterior, que falávamos então justamente sobre a questão financeira do Estado, ou seja, esse problemão aí que o governador do Estado está enfrentando em relação à receita e às despesas que estão inclusive impactando em cortes, pelo menos temporário, ou parcelamentos da folha. Falamos então na questão da necessidade de fazer alguma ação no sentido de cobrar a dívida ativa do Estado. Um ponto que nós precisamos fazer uma análise muito forte: por que o nosso Estado reduziu a sua capacidade de fiscalização? Isso por si só pode ser uma das respostas à crise financeira que o Estado se encontra. Para você ter uma ideia, para o ouvinte ter uma ideia, eu cito um exemplo. O Estado do Rio Grande do Sul possuía em torno de 16, se não me falha a menor, 16 postos de fiscalização. Esse número foi absurdamente reduzido. E agora, creio que não foi, digamos assim, uma medida adotada recentemente, é algo de mais tempo. Então, foi reduzido os postos de fiscalização no Estado de 16, se não me falha a memória, também para 6 postos de fiscalização. Ora, isso evidentemente facilita um monte a entrada de mercadorias, digamos assim, sem a devida fiscalização. Facilita um monte a sonegação. Eu cito um exemplo de um local, Torres, por exemplo. Torres, historicamente, existiam 2 postos de fiscalização. Hoje, Torres tinha um posto e uma cidade vizinha, que é um outro acesso ao Estado, mais um. Então, fechava-se a fronteira para a entrada de mercadorias. Então, ou pelo menos tinha 2 postos de fiscalização. Hoje, 60% ou mais do tráfego de veículos está, digamos assim, passando pela outra localidade onde não tem posto de fiscalização. Bem, isso pode ser uma evidência de onde pode estar o problema. Então, na minha opinião, exatamente esse é o aspecto: falta fiscalização. Não havendo fiscalização, aumenta situações de prováveis sonegação que indiretamente ou diretamente impactam na redução da arrecadação tributária do Estado. Para se ter uma ideia comparativamente que talvez reforce esse aspecto, o Estado do Paraná, se fizermos uma avaliação, ele, digamos assim, é muito parecido com o Estado na questão de número de contribuintes, né? Mas, entretanto, esse número de contribuintes ele é diretamente desproporcional à arrecadação. Ou seja, o Estado do Paraná ele arrecada quase 3 vezes mais, se não mais que isso, em termos de arrecadação que o Estado do Rio Grande do Sul. Esse número por si só demonstra que tem alguma coisa errada. E justamente o que está errado é que nós estamos arrecadando mais. Por que a gente está arrecadando mais? Porque o Estado efetivamente deixou de fiscalizar. E isso se reflete não só na redução dos postos de fiscalização, mas também na redução dos recursos destinados à área de fiscalização. Então, defendemos sim a necessidade de aparelhamento do Estado para fiscalizar melhor, e a fiscalização melhor não significa multar o contribuinte, e sim tratar os contribuintes da forma igual como todos deveriam fiscalizar. Então, na minha opinião, inclusive, aumenta a capacidade competitiva das empresas. Por quê? Porque aquela empresa que eventualmente está sonegando, ela evidentemente não está recolhendo o tributo que está faltando para o Estado, e ela pode ofertar um preço melhor porque ela vende uma mercadoria sem colocar o custo do imposto. Então, esse recurso efetivamente está faltando para o Estado, e, na minha opinião, é um ponto muito importante e um ponto que exatamente está refletindo nessa falta de recurso do Estado. Evidentemente, se a gente começar a calcular
um mês de arrecadação menor, 2, 3 anos de arrecadação, acaba se tornando uma situação muito complicada e realmente o Estado, e em contrapartida toda a população acaba pagando o preço porque falta um recurso, diminui os repasses para os municípios, então todos nós, toda a população acaba sendo penalizada com essa, na minha opinião, com essa situação de problema que mais é de gestão administrativa do que fiscal. Então há necessidade de uma postura forte nesse sentido para que o Estado possa equilibrar suas contas e com isso melhorar e aumentar a arrecadação sem necessariamente aumentar a alíquota tributária que, convenhamos, ninguém aguenta mais pagar impostos nesses patamares. Muito obrigado. TV Informativo. Aqui o Vale se vê.